Então, pessoal, hoje estamos voltando agora para a parte 2 do vídeo, né? Eu li até o versículo 11, li até o versículo do 11 e o 12, e agora eu vou ler o 12, né? Como eu falei, né, que Deus ele vai restaurar o povo dele e ainda vai trazer de volta tudo que o inimigo roubou, né? Aí eu vou ler o versículo 12, fala assim: E farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, e eles se possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Versículo 13. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como vos diz, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfila os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilarás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilarás as tuas nações, diz o Senhor Jeová, né? Essa palavra do versículo 13 até o 15, né? Deus ele fala aqui: a terra não será mais conhecida como um lugar de morte e sofrimento. Israel não será mais motivo de zombaria entre as nações, né? Porque o povo dele foi humilhado, o povo dele foi zombado, foi escarnecido, foi difamado, como fala lá em Ezequiel 36, né? No versículo 3, que a palavra fala, né? Dos lábios paroleiros e da infâmia do povo. Então Deus ele está falando isso, dizendo que o povo dele não seria mais conhecido como um povo que foi zombado, como um povo que foi caluniado pelo inimigo, que foi perseguido. Mas Deus iria devolver tudo que o inimigo roubou. Então o que eu vejo nessa palavra aqui de Ezequiel é que Deus ele está falando que além dele vingar o povo dele por causa da zombaria, por causa da infâmia, da calúnia, ele ainda vai restaurar, né? E trazer de volta tudo que o inimigo roubou, trazer de volta tudo que foi roubado pelo inimigo. Então, essa é a parte da palavra que de Ezequiel 36, eu li do 2, né? Eu pulei alguns versículos, mas se vocês puderem ler, né, o capítulo inteiro para entender melhor. Aqui Deus ele tá falando para Ezequiel anunciar a palavra, falando que vai restaurar o povo dele, que vai vingar o inimigo e que a nação, o povo dele não seria mais uma nação conhecida pela zombaria ou pela infâmia ou pela calúnia. Então, eu creio que os servos de Deus que estão sendo injustiçados, que estão sendo perseguidos pelo inimigo, Deus vai tratar com o inimigo e vai restaurar tudo que foi roubado. Amém? Então, irmãos, eu vou falar agora sobre a palavra que eu falei que Deus ele vai falar sobre a arrogância, né? Sobre a soberba do coração do homem, e muitas das vezes que se levanta até contra o povo de Deus, aquelas pessoas que são soberbas, que são arrogantes e que acha que faz e acontece, que manda e faz do jeito que quer. Amém? Então, vamos ler aqui agora a palavra em Ezequiel 29. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 29. Ezequiel 29 fala assim: profecia contra o Egito. E no 10º ano do 10º mês, do dia 12 do mês, veio a palavra do Senhor dizendo, né? A palavra veio a Ezequiel: Filho do homem,
dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, e dizes: o rio é meu, o rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nos teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todos os peixes dos teus rios se pregará as tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo. Cairás, não serás mais recolhido, nem ajuntado aos animais da terra, e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Versículo 7. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebrastes, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação, e o deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, eu o fiz. Irmãos, como eu falei, eu acho que eu falei isso no começo do vídeo, que a palavra diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas Deus, ele resiste, ao soberbo. Deus, através de Ezequiel, nessa palavra, ele declara julgamento contra Faraó, que é comparado, como eu falei aqui, Deus, ele está declarando essa palavra a Ezequiel. Deus, ele declara o julgamento contra Faraó, porque Deus, ele viu o orgulho no coração de Faraó, quando ele abriu a boca para dizer: o rio é meu, eu o fiz, eu o fiz. Então ele fala como se ele fosse o dono de tudo, como se ele fosse o dono do mundo, como se ele fosse o dono de todas as coisas. E Deus fala através de Ezequiel que vai tratar com ele por conta disso, por conta da arrogância, da soberba. E Deus, ele fala que ele trata com orgulhoso, com soberbo, Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer lá em João 3, João 3:27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, o ser humano, ele tem que reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus. O homem, ele não pode receber nada, irmão, se Deus não der. Tudo vem de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando Deus, ele olha o coração do homem, ele olha o nosso coração, ele vê o que está lá dentro. E a soberba, a palavra diz que ela procede à ruína, A soberba no coração, que eu acredito que é um dos pecados que Deus, ele também não se agrada. E a palavra lá em Salmos 24 fala assim, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então tudo vem de Deus. É necessário a humildade no coração de reconhecer que tudo vem de Deus. Mas hoje as pessoas não reconhecem que tudo vem de Deus. Hoje as pessoas, cada vez mais, elas estão longe de Deus, longe da presença de Deus, por conta da sua arrogância, da sua soberba. E as pessoas acham, porque têm dinheiro, porque são famosas, e podem fazer o que elas bem entender, podem maltratar, podem xingar, se acham dono da razão, se acham dono de tudo. Mas Deus, ele vai julgar o ser humano por conta da soberba do coração, Então, essa palavra
Deus está falando sobre Faraó é isso.